Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o Lupin, nova série original Netflix, uma série francesa original Netflix de mistério muito bacana. Bora lá? Aqui a gente acompanha a história do Arsène Diop, que é o personagem do Omar Sy, que é um ladrão extremamente habilidoso e que ele se inspira no personagem literário Arsène Lupin, que é um personagem consolidado na literatura mundial e que é um ladrão muito famoso dos livros. E a gente vê esse personagem aqui então, cometendo vários crimes inspirados nesse personagem, mas ao mesmo tempo a gente vê todo o passado dele e de como as coisas que aconteceram na vida dele fizeram com que ele virasse esse ladrão. E para além disso, a motivação desse crime que a gente acompanha ao longo da série e do porquê que ele está realmente numa saga aqui por vingança em relação ao pai dele. Logo de cara, um ponto que me chama a atenção positivamente aqui na série é como ela aproveita sim essa questão da inspiração literária, mas sem perder o foco do seu roteiro de fato. Então a gente tem aqui o Arsène Diop, um personagem muito bem estabelecido que sim, ele tem essa fonte primária dos livros, mas não é uma série que se referencia só por se referenciar, pelo contrário. A gente tem uma exposição aqui interessante em relação aos crimes que ele faz, esse paralelo literário, mas o personagem em si, ele cresce muito e ele tem uma história muito bem solidificada. Então a gente se importa com esse personagem sem precisar ficar uma série refém só de referências. E a série faz isso, como eu disse, a partir de um fio condutor principal, que é a busca por vingança do nosso protagonista. A gente vê que todos os crimes dele têm alguma relação com o seu plano principal. E é interessante porque, na medida que os crimes vão sendo feitos em cada episódio, cria essa relação com a trama principal, mas para além disso nos mostra de fato que ele é um grande ladrão. Então tudo que ele faz, tudo que a série propõe pra gente, no sentido dele ser um cara extremamente inteligente, um cara habilidoso, um cara realmente muito perspicaz, é mostrado pra gente. Então a gente entende de fato que ele é aquilo tudo e a gente compra essa ideia e esse carisma todo que esse ladrão tem. E aí é interessante porque, como eu disse, são crimes que acontecem de maneira episódica, mas sempre entrando na trama principal. E com isso a gente não perde o fôlego, porque a trama vai realmente ter uma progressão muito bem definida e muito bem feita. Então é legal que não perde o prazer, digamos assim, da série. Pelo contrário, ela poderia cair nesse dilema de ficar sendo uma coisa super episódica e não é. E isso dá um fôlego maior porque a gente investe mais tempo ali, porque o mistério principal está sempre sendo retomado e fazendo com que a gente fique cada vez mais instigado. Em relação a essa questão que eu falei, de nosso protagonista ser de fato tudo o que ele diz em tela, isso fica muito evidente nos dois primeiros episódios, que pra mim são os melhores episódios dessa primeira parte da temporada. Porque a gente vê realmente construções de planos muito bem elaborados e tem cenas de ação muito envolventes. Então, de fato, esses dois episódios ganham a gente com esse Arsène. A gente assiste aquilo ali e fica, pô, esse cara realmente, ele é muito bom no que ele faz e eu quero saber mais da história dele. Então, é um início de temporada muito forte que, embora os outros 3 episódios percam um pouco nesse ritmo de ação, ainda assim a gente consegue ficar investido pela história, como eu disse, que é bem cativante e realmente tem uma progressão muito interessante. Além disso, a série acerta na maneira em equilibrar a questão do ladrão e do justiceiro que o Arsène tem dentro dele. Porque a gente vê, como eu disse, toda a construção de assaltos e realmente do plano dele, mas ao mesmo tempo tem uma certa humanização a partir de flashbacks e da relação familiar dele. E isso é importante porque cria um personagem multifacetado que faz com que a gente veja que, embora ele tenha toda essa questão do ladrão, da pessoa habilidosa, das tramas ali do mistério, ao mesmo tempo ele é um cara que tem uma preocupação muito grande, sobretudo com o seu pai, com a sua amada e com o seu filho. Então a gente tem realmente essa questão de trazer dois lados de uma mesma moeda, de um personagem que, embora ele seja, de certa maneira, super incrível nesse sentido realmente das façanhas dele como ladrão, ainda assim a gente tem um lado mais verossímil, e isso é importante para fazer essa conexão entre a gente e o personagem e fazer com que a gente se importe de fato com a saga dele. E além da questão do protagonista ser muito bem trabalhado dentro do seu roteiro, o Omar Sy, o nosso ator aqui, ele também é muito bom. Ele tem um carisma muito grande, ele tem uma presença de tela incrível e além disso a gente vê realmente toda essa dualidade que eu falei do cara que faz façanhas mirabolantes, ao mesmo tempo é muito humano nesse cara, sabe? Nesse personagem que o Omar nos entrega. A química dele com a Claire, por exemplo, é muito interessante. A química dele com o filho dele, o Raul, também. E a gente vê toda essa questão realmente sendo trazida. E além disso, o personagem, o Arsène, nos flashbacks também, com o ator mirim, funciona bem também. Então, essa dupla de atores aqui, tanto o Omar Sy quanto o ator que faz o Arsène criança, é muito boa. No entanto, embora a série tenha realmente esse cuidado e esse êxito em nos trazer um protagonista muito bem desenvolvido e muito bem trabalhado, eu sinto que ela peca um pouco em relação aos seus personagens secundários, embora eu acho que isso seja pela maneira como a série se divide em 2 partes. A gente tem nesse primeiro momento um foco realmente muito grande em trazer essa figura do Arsène, mostrar pra gente quem ele é e fazer com que a gente se importe com ele. E por isso, os personagens secundários que têm realmente mais força são o núcleo mais próximo dele, que no caso é o pai, que embora apareça mais em flashbacks,
tem essa força muito grande, a namorada dele aqui, a Claire, e o filho Raul. No entanto, os demais personagens secundários, eu sinto que eles vão ter um desenvolvimento a partir da segunda parte da temporada, né, no caso dos episódios 6 até o 10, e tem pequenos pincelamentos aqui só em relação a eles. Por exemplo, a questão da polícia e do nosso antagonista principal, a gente vê que tem muita coisa ali para ser trabalhada, mas não é tão desenvolvido assim. E o final da temporada, por trazer um gancho muito grande que sugere essa ligação mais forte, me faz ter esse indicativo que, de fato, esses personagens foram deixados de lado, entre aspas, nessa primeira parte da temporada, mas eles vão brilhar mais na segunda. Então não é exatamente o demérito da série, mas sim a maneira como ela foi construída faz com que, nessa primeira parte, esses personagens fiquem um pouco afastados em prol, realmente, de fazer com que a gente compre o nosso protagonista para depois, de fato, a gente ter esse desenvolvimento maior da saga dele com esse núcleo policial. Então, de maneira geral, essa primeira parte da temporada de Lupin foi uma grata surpresa da Netflix, porque é uma série extremamente divertida, com uma construção de protagonista muito bem desenvolvida, com realmente um mistério que tem uma progressão interessante e, além disso, nos instiga para ver a segunda parte, que, como eu disse, provavelmente vai ter um brilho maior ainda dos seus secundários, fazendo com que tudo se amarre de uma maneira interessante e o elenco como todo brilhe. O Omar Sy é, obviamente, o destaque, é a estrela da companhia, e ele faz muito por merecer, porque é realmente um personagem que nos cativa e nos faz querer saber mais sobre ele. Bom, e agora eu quero saber de você. Você já assistiu essa primeira parte da temporada de Lupin? Gostou? Coloque nos comentários sua opinião sobre a temporada e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou e, se puder, compartilha para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque ajuda a gente pra caramba. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.